Gente amada, nós estamos todos vivendo experiências completamente novas no âmbito da experiência humana no planeta. O que eu e você vivemos hoje e os nossos contemporâneos espalhados por toda a Terra são realidades que os que nos precederam no tempo, no espaço, muitas delas não foram conhecidas por eles, foram experiências que eles não tiveram. A gente nem percebe o quão afetados, o quão atingidos por todas essas realidades novas nós temos sido. Porque quando elas vão acontecendo juntamente conosco. E nós vamos passando de uma coisa para outra. E vamos fazendo assimilações. Cada vez mais rapidamente nós assimilamos as novas realidades. E não nos detemos na apreciação nem do significado delas, nem do que elas estão causando na gente ou podem causar na gente e nos nossos familiares e no mundo à nossa volta, porque todas essas coisas são oferecidas e são introduzidas na vida das pessoas a partir de alguns conceitos vinculados à necessidade. Elas são oferecidas como solucionadoras de necessidades. E as necessidades é que nos são comuns em qualquer outra geração. Necessidade de encontro, necessidade de comunicação, necessidade de conforto, necessidade de rapidez, de agilidade, necessidade de preenchimento de carências, de vazios. Enfim, as necessidades humanas, existenciais, sempre estiveram presentes. Elas só vão se mostrando cada vez não realizadas, geração após geração, com o acréscimo e a introdução de coisas novas, nós vamos apenas nos mostrando entes irrealizáveis. E na nossa sofreguidão e busca, vamos introduzindo o que vier na expectativa de preencher e de solucionar essas múltiplas dimensões. Por isso, tudo que venha, entra e nos penetra. Porque são coisas que nos são vendidas como soluções e não como problemas. Porque se nos fossem vendidas como desprazer, problema e angústia, nenhum de nós compraria, a menos que o desespero imediato fosse tão grande que a oferta de uma tristeza menor fosse aliviante. Mas não é assim que se procede. A gente vai descobrindo depois de um tempo o que está acontecendo conosco. Os que conseguem. A maioria nem consegue, a maioria nem realiza, nem discerne, nem entende a razão de como estão se sentindo, de por que estão se sentindo, do que lhes geme de maneira inexplicável no ser. E muitas vezes as nossas angústias, é claro, não têm a ver, de maneira imediata, ou quase nunca têm a ver, com o apetrecho, com a coisa que nos serve de mediador, de comunicação na nossa geração, seja o que for, de um equipamento multiuso, há 1000 possibilidades de contato humano no planeta, como é esse do qual nos servimos agora. Estamos reunidos aqui e vocês foram convidados por algo que não está em lugar nenhum. A maioria recebe os convites via internet e a maioria nos ouve falando aqui num lugar que não tem hospedagem muito concreta e que chega na casa das pessoas de maneira meio mágica. E leva um benefício enorme, porque o que se está propondo aqui é vida. Mas altera. Mesmo a melhor proposta altera.
Porque já tem um monte de gente que diz, bom, eu talvez não precise me encontrar com pessoas, eu posso ficar daqui. Isso vai criar um problema mais tarde, porque o encontro humano, de alguma natureza, é necessário, é importante, é fundamental, mas quando você está numa situação angustiosa, não encontrar ninguém e ter ao mesmo tempo a alternativa de ouvir esta palavra é uma solução. Mas ela não pode ser substituta de encontros humanos, de experiências humanas, táteis, sensoriais, olfativas, de tempo e espaço sendo experimentado no outro, como uma consciência concreta diante de mim. Nada substitui isso. Mas a gente não pensa nisso, quase nunca. A gente vai ficando viciado no que nos é oferecido e não percebe como a gente vai sendo mudado. E nem o que vai nos acontecendo de negativo em razão de tantas e tantas mudanças simultâneas numa velocidade incontrolável. A gente só vê os resultados. Eu vejo o resultado sem precisar fazer pesquisa, sem contratar o Datafolha, nem um centro de sociologia em trabalho com pesquisadores e know-how do IBGE para ficar sabendo o que as pessoas sentem. Elas vêm e me jogam todos os dias sobre a alma o resultado. E é claro, o resultado não tem a ver com o iPhone 6. Claro que não. Isso é só uma mídia. O que é que você faz? Onde é que você enfia isso? É a história tua. Agora, que a capacitação que todas essas coisas, e eu só estou dando uma pequena ilustração para realmente exemplificar um volume imenso de alterações no nosso dia a dia, na nossa mente, nas nossas interrelacionalidades, na nossa ocupação do espaço, no nosso dimensionamento de espaço, tempo, pressa, encontro, tudo foi alterado, está sendo alterado a uma velocidade enorme, a gente nem percebe. Você vê o resultado, se for sensível, se não for, nem o resultado você avalia. Nem em você e nem nos outros. Mas você vai vendo o resultado. Eu vejo, eu sinto todo dia, o resultado vem a mim. Vem no papo de graça aos milhares, todo dia. É um acervo brutal do que está acontecendo com a alma humana, espalhada pela face da terra. E é mais ou menos a mesma coisa. Tanto faz onde o cara esteja. Os acontecimentos, os sentimentos, as angústias, as crises são muito semelhantes. O que é que você vê no traço geral? Em razão da quantidade enorme de separação entre casais e em razão do fato de que, na maioria das vezes, a figura parental masculina, uma vez divorciada, passa lentamente dando cada vez menos atenção aos filhos e depois de um tempo, quando se vinculam a uma outra pessoa, param quase que completamente de dar e passam a ter uma relação de evento com seus filhos, quando tem. Ou então, logo vem aquela que caracteriza a da maioria. Quando não há o abandono, há uma quase indiferença, que a gente reconhece apenas o vínculo genético, mas não passa muito daquilo ali. Aí cada parente, cada figura parental se vincula com outros relacionamentos e vão gerando outros vínculos. E as pessoas vão ficando soltas. Os problemas começam a acontecer para todo lado. A madrasta detesta os filhos que ele gerou com a outra, com a primeira, que, por outro lado, persegue a ele com a atual esposa e cria problemas de aproximação de um lado e de outro. Vai virando um inferno relacional
Aí quando você vê essa garotada inteira querendo tudo, menos pai, menos mãe, vão se entregando a outras figuras, a figuras idealizadas que aparecem em redes sociais e vão jogando suas âncoras de busca de segurança em lugares completamente irreais, que nunca ofereceram nada concreto, só palavras. Mas a carência é tão grande que todo mundo vai se agarrando ao que pode, aonde consegue. Frequentemente se agarram a coisas equivocadas, erradas, se perturbam, pioram. A solidão aumenta. A pessoa começa a buscar se validar naquilo que cada vez valida menos. E o buraco existencial vai aumentando. Você vê, a solidão é a marca que mais profundamente caracteriza essa dessignificação pessoal, uma profunda solidão. A avó é distante, o avô também já é separado, o pai e a mãe estão em algum lugar, ou quando estão presentes, estão extremamente ausentes, ao mesmo tempo em que esses filhos já crescem numa cultura de ausência, de não presença, de não intimidade. E à medida em que as fases vão se alterando, a solidão vai aumentando imensamente. E a gente começa a buscar substitutos, preenchimentos. Carências enormes vão crescendo. Ao mesmo tempo, a velocidade dos informes angustiosos é esmagadora. Para onde você olha, não há um lugar tranquilo no planeta. A gente está vivendo, e nós aqui, por exemplo, em Brasília, estamos sentados numa experiência de paz na Terra, comparado com o que a maior parte da humanidade está vivendo agora, hoje. A África não conhece essa tua tranquilidade, em muitos dos seus países, nem o Oriente Médio, nem a antiga União Soviética. O clima geral é de instabilidade. Existe um apocalipse latente na alma planetária. Todo mundo sente que a gente entrou num estado de esgotamento geral, não só de recursos naturais, mas de recursos existenciais, emocionais, psicológicos, espirituais. É um momento de profundo vazio. É um mundo sem lideranças políticas, sem estadistas, sem nenhum Mahatma, nenhuma alma nacional com caráter, bondade, amor, verdade, beleza. Não é. É um período de oquidão e de espertalhões e de monstruosidades malandras no planeta todo, ou de tiranias perversas, ou de assassinos contumazes, e o nome de Deus cresce absurdamente do meio disso tudo, fabricando os seres mais medonhos que se tem notícia. Aí você olha para a referência de Deus no planeta, é pura confusão. Os que se apresentam como representantes dele na face da terra, as grandes religiões. Meu Deus, é caos, é engano, ou é violência, ou é roubo, ou é interesse, ou é disfunção de natureza moral, ética, comportamental, é engano, é escamoteamento, é segredo, é abuso, para todo lado. Aí as pessoas entram em profunda agonia e desânimo. Nem Deus é refúgio. O nome de Jesus virou o nome de qualquer um outro. Jesus foi Joséficado. Do ponto de vista de ter se transformado, foi a josificação do nome de Jesus. É Zé, virou Zé. De tão desgastado que o nome de Jesus está e foi, que ele se zevificou. Então
É um Zé para todo lado. Eu não estou dizendo que os Zés não carreguem sua grandeza. Vocês entendem na cultura portuguesa o significado apenas de dizer virou um Joaquim. Porque tem para todo lado, como em Portugal. Virou um Manel, nosso Emanuel. Porque tem para todo lado e não significa nada. Virou qualquer coisa sem conteúdo. Pode ser qualquer um. E não diz mais nada. É só isso que eu estou dizendo. Eu não sou a Dilma. Eu sei me explicar. É isso que eu estou dizendo. Viu, José? Agora, olha aqui. O buraco que fica é muito grande. Eu olho para a garotada. Meu Deus, os meninos não viraram adolescentes, nem entraram na puberdade. Essa meninada já está angustiada. Eu fico pensando no futuro. Tem crianças com 8 anos, com 9 anos, profundamente angustiadas. Com síndrome do pânico, deprimidas, tristes. Presas num second life de algum game. Presas, entradas ali, porque ali pelo menos a gente sobrevive. Aqui do lado de fora está indescritível. Ele se joga lá para dentro, com tudo que ele pode, com tudo que ele tem. As meninas e meninos estão atingindo níveis de precocidade cada vez maior em várias coisas, não necessariamente de maturidade, mas de precocidade, de descobrimentos, de experimentos. Os pais ficam em estado de aturdimento, sem saberem como proceder frequentemente. De um outro lado, você vê o que se chamava de juventude se tornar agora uma massa indefinida. Juventude é o que a gente quiser. Jovem. É um outro conceito que é indefinível. Antigamente tinha jovem, tinha um tempo para começar e um tempo para acabar, agora não. Contra os jovens de 56 anos de idade e mentalidade de 13. O cara está lá com uma permissão para a eterna juventude em estado de decrepitância não reconhecida pelo próprio. E vivendo oco, vazio. O grande caos é a desesperança. A gente tinha antes um déficit de esperança no planeta. Hoje a gente vive numa situação de uma deficitariedade não quantificável de tanta desesperança planetária. O déficit de esperança é abusivo. Muito pouca gente animada por esperança. O cara tem ilusões de conquistas. Ele tenta se distrair alcançando metas. Mas esperança essencial está morta no coração da maioria de nós. As experiências afetivas se multiplicam, as variedades de tentativas afetivas também se multiplicam, e a gente continua cada vez mais vazio. O fato é que a coisa mais fácil do mundo é a gente derrapar no Pantanal das desesperanças, botar o pé nesse pântano, se atolar e não conseguir sair. E aí que eu vejo a maioria andando numa agonia de ser, e olha, a vida vai ficando uma bobagem, tudo vira uma banalidade, tudo que era sublime se dessublimizou, tudo que era puro perdeu a pureza, tudo perdeu o rito, o traçado, tudo perdeu marcas civilizatórias. A marca da nossa civilização é a manifestação amorfa do que quer que seja. E a alma, que nunca será pós-moderna,
fica sempre buscando, de maneira latente e não explicável para ela mesma, raízes em algum lugar, botar-se num chão de segurança que não se encontra em lugar nenhum. Por isso a gente precisa cada vez mais de calmantes, de remédios para dormir, de sossega-leão para nos acalmarmos, às vezes, nas nossas fibrilações inquietantes que a gente não consegue nem explicar, que vêm de tantos lados, são tantas vibrações, são tantas penetrações. Às vezes a gente fica angustiado por uma informação que nos passou e que foi sucedida por 15 outras que cobriram a informação, mas não levaram o sentimento angustioso que aquela primeira nos deixou. E a gente não fica nem sabendo por que está assim, daquele jeito. E não tem nem tempo de verificar. E vai só se medicando para ver se alivia. Mas a gente vai apenas adiando para sempre as nossas irresoluções e fazendo acumulação angustiosa até os dias em que a gente começa a ter falências. Falências psíquicas, falências existenciais, que se manifestam como pânico, depressão, tristezas inexplicáveis, envenenamentos sem causa do coração. E a gente olha em volta e diz: o que eu vou fazer da minha existência? Eu resolvi falar com você sobre isso hoje, porque hoje de manhã eu perguntei a Deus: Senhor, o que tu queres que eu fale com esse povinho amado que vem aqui em casa para se reunir na reunião do caminho e com os milhares que ficaram em suas casas no mundo inteiro assistindo? E a convicção que me veio ao coração foi: fala sobre como vencer a angústia dos dias presentes. Como vencer essa angústia dos dias presentes? Esse volume de agonia não definida que nos pervade, que nos consome, que nos perturba, que nos borboleteia algo incompreensível na alma, algo indiscernível e angustioso. Como? E por que eu acolhi na mesma hora a força dessa voz? Porque é o que mais me angustia todo dia, lidando com tanta gente, é ver esse mesmo estado crescendo. E ele vai crescer infinitamente mais. A gente tem que estar preparado para carregar no peito a resposta, que não é intelectual, é uma resposta de fé no peito. O que vai vencer o mundo é a fé. O apóstolo João diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. Não é a fé numa doutrina, num catecismo, é a fé experiencial. É a vivência experiencial de existir cheio do Espírito Santo, cheio do Evangelho, cheio da glória de Deus. Do contrário, ninguém suporta, ninguém aguenta sozinho o impacto desses dias e dos dias que virão. Visitarão os meus netos, os seus netos, os meus filhos, os seus filhos e todas as gerações futuras. Visitarão. E eu tenho que estar preparado para ser avô, para ser pai, para ser um velho nos próximos 20 anos, se Deus me der de vida, num tempo angustiosíssimo da humanidade. E quero ser sábio, e quero ser forte, e quero ser esperançoso, e quero ser cheio de luz, e quero ser graça para a minha geração, para a geração dos meus filhos, para a geração dos meus netos, para tantas quantas venham.
Isso acontecerá não através de uma superatualização de conhecimentos, isso acontecerá fundada na irredabilidade da única vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor Jesus. É só aí que eu venço. É só aí que você vence. Que outra referência, que outro estribo, que outro fundamento, que mais pode te apear com segurança, na certeza de que você não será jogado para fora de um solavanco da existência que não nos faltem, nem não nos faltarão jamais. Bom, isto dito, eu quero ler um texto para nós. Romanos, capítulo 4. Que fala, começa no capítulo 4, eu leria até o capítulo 5, verso 11. Mas é Romanos, capítulo 4. Nós vamos começar a ler a partir do verso 17 de Romanos 4. Paulo dizendo de como Abraão, que é o pai da fé, foi justificado pela fé no meio de toda a sua desesperança, de homem de 100 anos de idade, amortecido sexualmente na sua potência, e a sua mulher, entrada na menopausa, muitas décadas, com 90 anos de idade, como foi que esses dois creram na promessa o tempo todo de que eles seriam pais de uma grande descendência. Isso é uma coisa muito doida. Deus dizer, você vai ser, mantenha a esperança. Na esperança somos salvos. O justo viverá pela fé. E Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Aí você sai da casa do seu pai, da sua parentela, e roda, meu amigo. Primeira década, segunda década, terceira década, quarta década, quinta década, e não tem um filho. Você vai vendo a velhice chegar, a pele dobrar, peito da mulher cair, o ventre deitar-se, a menstruação sumir, os dois secam. Mas olha só o que diz. Eu vou começar do verso 16. Essa é a razão porque provém da fé nossa vida e o nosso respirar e a nossa vitória. Para que seja segundo a graça de Deus, não segundo a nossa justiça pessoal, mas a graça, favor imerecido, a unilateralidade do amor divino, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência de Abraão, não somente ao que está escrito no regime antigo e passado do Velho Testamento, mas também ao que é da fé que teve Abraão em qualquer outro momento da história. Se alguém andar nesta mesma fé, isto lhe será imputado como justiça. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Mas os anos passaram. Abraão, porém, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, prosseguiu, esperando contra a esperança, esperando contra a esperança, esperando contra a esperança, ele creu, nessas condições absurdas ele creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, enorme, incontável.
e sem enfraquecer na fé, apesar de impotente, e da sua mulher impossibilitada de gerar há tantas décadas. Sim, sem enfraquecer na fé, embora levasse em consideração o seu próprio estado amortecido, sendo já de 100 anos de idade e a idade avançada de Sara, sua mulher, ele não duvidou. Não duvidou da promessa de Deus. Por qualquer incredulidade que dissesse, a chance de Deus passou. Porque, humanamente falando, parece que a chance de Deus tem que caber entre o tempo do potencial humano. Depois que o potencial humano sucumbe, aparentemente Deus perdeu a chance de fazer alguma coisa. Mas ele não duvidou e não enfraqueceu na fé e não disse a si mesmo, por incredulidade, a chance de Deus passou no tempo e espaço. Ao contrário, pela fé se fortaleceu. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, olhando para o alto e dizendo, tu és a minha esperança, e eu esperarei contra a esperança. Eu creio em Deus e aquele que me deu, a palavra que me deu não pode mentir. Ele fará conforme prometera. Portanto, dava glória a Deus estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que fora prometido. Pelo que lhe foi também isto imputado como justiça. A justiça de Abraão era crer no impossível. E não somente por causa dele, Abraão, é que isso foi levado em conta. A fé sempre foi e sempre será levada em conta. Por isso, o que foi escrito e dito por causa dele também foi dito por nossa causa. Posto que a nós, que somos Abraões contemporâneos, pela fé somos justificados pela mesma certeza de que não depende da nossa potência, nem da nossa capacidade, nem da nossa fertilidade, nem das circunstâncias ajudarem, ainda que aparentemente o tempo de Deus tenha se esgotado no espaço-tempo, nós cremos naquele que ressuscitou de entre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Abraão creu que ele que estava morto iria ser ressuscitado, iria ser levantado numa outra dimensão da vida, né? Ele estava morto, mortinho, mas ele creu que Deus iria levantá-lo e que o útero da sua mulher iria ser inseminado e fertilizar-se-ia. Ou seja, Abraão cria na ressurreição. Ele olhava para ele e dizia, meu Deus, isso aqui, Lázaro estava em melhor condição. Se ele soubesse da história, Lázaro morto de 4 dias e que cheirava mal, ele estava morto há décadas, já tinha ficado macerado, mas creu em Deus, no Deus que ressuscita os mortos. Essa foi a experiência mais visceral que ele teve com a ressurreição. Literalmente visceral. Ver aquele morto ali levantar, meu Deus, era uma coisa extraordinária. E eu acho interessante esse humor grave de Deus. Porque isso é de uma gravidade brutal e de um humor maravilhoso. Tu vais experimentar a ressurreição entre tuas pernas, ó velho de 100 anos. Esse negócio que está morto e essa tua mulher seca, vocês vão provar. E Abraão creu em Deus. Olha, isso mexe com aquilo que há de mais potente no homem, que é a potência. O cara não procurou um Viagra, ele creu em Deus, se bem que naquela altura, naquele estado, meu Deus, Viagra era respiração boca a boca num cara que está morto há 500 anos, não tinha condição de acontecer nada com Abraão.
Foi uma ressurreição dos mortos mesmo, na cara dele. E aí Sara engravidou. Olha a gravidade bem-humorada dessa coisa toda e poderosa, e de como Deus ensina a maior lição sobre ressurreição, levantando o membro morto de um velho de 100 anos e fazendo-o engravidar uma velha de 90, para se tornar pai de muitas nações. Por isso, Abraão é considerado que ele creu na ressurreição dos mortos, é o que Paulo diz. Se crê que ele foi uma testemunha da ressurreição, é o que Paulo diz, porque ele viu que Deus ressuscita os mortos. Também, Sara também provou a ressurreição no seu ventre. Olha só. Pelo que isto lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele isso foi dito, mas por nossa causa. Nós que cremos naquele que ressuscitou de entre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha a equivalência entre a ressurreição no corpo de Abraão e a ressurreição do Cristo morto na tumba de José de Arimateia. Sim, Jesus ressuscitou e foi entregue à morte por causa das nossas transgressões, por uma razão infinitamente superior à experiência que Abraão teve com a morte, que foi para desenvolver-lhe esperança contra esperança e a certeza da ressurreição em qualquer circunstância. Mas no nosso caso, em Cristo, ele foi entregue, e isso aconteceu para cobrir as nossas transgressões. Ele morreu e ressuscitou para bradar, garantir, afirmar a nossa eterna justificação. Bom, para viver neste mundo, a primeira coisa que eu preciso carregar dentro de mim é esta fé, que ressuscita mortos, queridos. Porque a gente está cheio de membros mortos para todos os lados. Cheios. Conectados a pessoas mortas. Tem muita esperança diante de nós que parece que falhou, que fracassou, que não se mostrou com a configuração do idealizado. E parece-nos que Deus perdeu a oportunidade da intervenção enquanto dava. Lá no fundo do coração, você já não disse isso para você várias vezes. Deus perdeu a chance da intervenção aqui enquanto dava. Agora não dá mais. Sinto muito, Senhor. Quer dizer, a gente está longe de ser um Abraão em qualquer coisa. É uma fé fedelha que a gente tem, se comparada com essa experiência de continuar crendo em Deus e dizendo, Ele vai me fortalecer. Ele disse que eu ia ser pai de uma grande nação. Eu acordo hoje aqui com 100 anos de idade, nessa situação, nesse badalo morto. Mas o Senhor é o Deus da vida. E o cara creu em Deus. E foi justificado. E não somente ele, mas também nós, que nas nossas falências, frustrações, desesperanças, cremos no Deus que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. A morte deixou de ter a última palavra, de riscar uma fronteira, em razão do que Deus perdeu o espaço de intervenção. É que a morte interveio? Ora, Paulo está dizendo, com base em Abraão, com base na ressurreição de Jesus, a morte não tem a última palavra. Ela foi vencida na ressurreição, por isso o tempo de Deus não esgota nunca. Nem depois de que alguém esteja morto. Ele é o Deus da ressurreição. Aí ele diz, sabendo disto, justificados assim, mediante esse tipo de fé, essa natureza de fé, esta qualidade de fé, primeira coisa que nos acontece
é que, tomados por essa convicção, nós temos paz com Deus. E eu tenho paz com Deus. Minha culpa está coberta, minhas frustrações não estão dadas como frustradas, meus insucessos não estão acabados. Há uma última palavra a ser dita de vida na minha existência, se eu crer. Sempre houve e sempre haverá. Não há nada fechado, não há nada acabado. Saber disso. Saber que, por outro lado, em meu favor está tudo fechado, consumado, definido e que eu estou garantido, desde perdoado, desde ter meus pecados cobertos, há a certeza de que as promessas de graça, de glória de Deus para a minha vida não vão falhar. Isso não tem a ver com uma existência sem dores, sem agonias, sem perplexidades, sem as circunstâncias já aqui descritas e que acometem e acometeram a todo ser humano sobre toda a face da terra, conforme Jesus tinha dito que seria. Não tem nada a ver com supressão disso, com a entrada numa bolha de isenções de dificuldades. Ao contrário, é em meio a tudo isto, e contra tudo isto, e apesar de tudo isto, que quando se tem essa certeza, se instala na gente essa paz. Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A esta mesma graça de milagre, de impossível, de revitalização do eu, para esperar contra a esperança. Nesta graça nós estamos firmes, é o que Paulo diz. Firmes. Isso me faz forte. Como se diz acerca de Abraão, isto o fortaleceu. Aos 100 anos de idade, ele se fortaleceu, não duvidando e dando glória a Deus. Se fortaleceu, não duvidando por incredulidade, antes dando glória a Deus, crendo que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Alimentou-se da palavra, andou nela, creu, foi justificado pela fé. Nós, os que cremos que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos, somos justificados na mesma fé. E somos introduzidos pela fé na mesma dimensão que começa nos trazendo essa pacificação. Eu não só estou perdoado, mas eu sou uma pessoa resolvida, mesmo que não haja um monte de coisas ainda resolvidas na minha existência. Eu estou solucionado na dimensão essencial. Eu estou solucionado nas dimensões escatológicas do meu ser. As últimas coisas já estão definidas, por isso as primeiras coisas já estão resolvidas, ainda que eu não veja as soluções do processo. Mas eu tenho essa paz com Deus. E ninguém teve que esperar nada tanto tempo quanto Abraão aqui. Tenho paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a esta graça na qual estamos firmes. E esse é o primeiro antídoto poderoso contra essa agonia circundante, invasiva, pervasiva, penetrante, que nos assola de todos os lados, em todas as áreas e com todas as facetas previsíveis e imprevisíveis, e muitas vezes assustadoras. Mas esse é o primeiro antídoto. Eu tenho paz com Deus, a essa graça na qual eu estou firme. Segunda coisa que Paulo diz, para atravessar esse pântano, essa espera, olhando tanta coisa angustiosa, e a gente vivendo situações de tanta aparente impotência, só fortalecendo-nos pela fé, sem duvidar por incredulidade, dando glória a
Deus na convicção da nossa esperança, sabendo que Ele não pode mentir. Segundo antídoto que Paulo nos apresenta, para a gente atravessar esse tempo de impotência, que é o que Abraão experimenta, promessa coberta com impotência. E é o que mais gera agonia, essa perda do controle, essa impotência radical que nos cerca e que nos angustia, que nos deprime, que fala da nossa inviabilidade, de que Deus perdeu a chance na gente. Segundo antídoto, Paulo apresenta aqui: e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. É a segunda coisa. Primeiro, eu tenho que andar nessa fé. Segundo, eu tenho que ter essa visão, perspectiva da eternidade. Presta atenção, olha aqui para mim. Sem a habitação expectante da glória da eternidade no meu coração, eu não tenho força para esperar a experiência da minha impotência, do meu brochamento, da minha falência existencial e psicológica tantos anos. Só o poder da eternidade, essa esperança da glória de Deus aqui, me levanta. Porque se a nossa esperança se limita apenas ao horizonte imediato dessa vida, a gente se torna inevitavelmente gente angustiada, oprimida, amedrontada, esmagada, derrotada. Não existe no tempo, espaço, nenhum fator engravidante, esperançante, suficientemente poderoso para nos dar a capacidade de atravessar a geração presente sem desistirmos, sem capitularmos, sem sucumbirmos às angústias de dentro, de fora e de todos os lados. Vocês estão me entendendo? Se você consegue se distrair com o Botafogo e o Vasco, com o Corinthians, sabe, com a Olimpíada que vem aí, com qualquer coisa, eu queria ter essa basicalidade de lesma que a tua alma tem, para ver se eu me distraía, mas eu não consigo. Eu abro os olhos e eu vejo essas coisas para todos os lados, e vejo esse negócio entrando. São Aedes aegypti de todos os tipos, picando todo mundo com todo tipo de moléstia, desgraça. Em volta da terra, não dá para eu me distrair com Botafogo e Vasco. Não dá para eu ter esperança, contra a esperança, baseado em quê? Em que governo, em que partido, em que religião, em que casamento, em que filhos, em que netos. Vamos cair na real, logo. A gente sofre isso tudo porque coloca confiança em todas as expectativas equivocadas, frágeis e insatisfatórias. A única realidade que pode me manter de pé é aquela que manteve Abraão com 100 anos, levando o badalo dele, mas dizendo: eu espero contra a esperança. E se o Senhor prometeu, a palavra dele é viva para se cumprir e me revitalizar. É o que vai gerar ressurreição dentro de mim. É a mesma fé. Só que ela tem, como diz o escritor de Hebreus, que ter a sua âncora plantada na glória de Deus, no Santo dos Santos. Nossa esperança além do véu, plantada lá. Aí eu tenho força para enfrentar a morte, a vida, perdas, decepções, tristezas,
fracassos, meus ou de outros que eu amo, viver a diversidade das assolações sem entrar em estado falente, essencial, ao contrário, encontrando a chance de me renovar, porque eu olho para a eternidade. Estou firme na esperança da glória de Deus. Eu sei que eu sou um espírito que herdou a vida eterna em Cristo Jesus. Essa esperança não é uma ilusão, não é um autoconvencimento, é um testemunho aqui dentro do meu peito, do Espírito de Deus que testifica com o meu espírito de que eu sou um herdeiro da glória eterna do meu Pai. Isso é poderoso. Isso é uma loucura, meu Deus. O cara range os dentes de força e parte para as cabeças. Onde está, ó morte, a tua vitória? Olha um exemplo disso na vida de Paulo. Estuda a vida do bicho, do cara. É muito perrengue, é perrengue, é perrengue, é perrengue, é perrengue. É muito perrengue, é só perrengue. O sujeito sai de uma e entra na outra, sai de uma e entra na outra, sai de uma e entra na outra. Não é detível. É de uma resiliência insuportável. De uma ousadia indizível. Uma porcariazinha sem poder nenhum, amparo político nenhum, sem ninguém fazendo o backup dele, sem nada. E o cara dizendo, não, eu vou falar com César. E aguentando cacete de todos os níveis. Olha a invencibilidade dessa fé. Terceiro antídoto que Paulo nos oferece para a gente atravessar, passar por tempos tão angustiosos quanto esses nossos, é o que ele afirma. E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas próprias tribulações. Nas próprias tribulações. Aproveita. Aproveita a chance. É o contrário. A tribulação não está tirando a chance de Deus, ela está te dando uma chance em Deus. Chance de virar gente, chance de ficar forte, chance de Abrão se transformar em Abraão, de crescer, de se aprofundar, de se dilatar. E seria maravilhoso se ao invés de altamente sensíveis, suscetíveis e sucumbíveis, nós fôssemos, pela fé, nos tornando pessoas cada vez mais resistentes, mais perseverantes, mais resilientes, mais grávidas do impossível. Que coisa linda! Ainda que o meu homem exterior se corrompa, adoeça, enfraqueça, se depaupere, o meu homem interior se renova de dia em dia. Quando eu estou justificado e pacificado. Quando eu estou vinculado à glória eterna de Deus, sou habitado pela ininterruptibilidade da eternidade. Eu não sou um indivíduo preso à imortalidade, eu sou um filho da vida eterna. E eu me glorio nas próprias tribulações, dizendo, eu sei que eu fui feito para estar vivo nesta geração. É isso que eu sei a meu respeito em Deus. Eu fui feito para estar vivo hoje. Para viver as angústias desse tempo. Para ver a vida a partir daqui e de todos os outros lugares e com todos os olhos possíveis. Viver, compreender, sentir, discernir os tempos, as almas, as dores, as minhas e a de todos, e me fortalecer, e aproveitar a circunstância, e aprofundar minha consciência.
aumentar a perseverança, determinar-me em resiliências cada vez mais enraizadas na esperança do Evangelho. Tantas quantas sejam as tribulações, Paulo diz, glorie-se. Não trate a tribulação com autovitimização, trate-a como uma oportunidade de enrijecimento, fortalecimento, superação, dilatamento da consciência e humanização do seu espírito em Deus. Aí você atravessa esse tempo. Porque ter essa consciência para de fazer você se perguntar o que eu estou fazendo aqui. E passa a te dizer, você está aqui é para isto. É para ser sal, para ser luz, para ser esperança, para ser glória, para ser promessa encarnada e vivente, para ser boa nova, para ser evangelho, para ficar cheio do Espírito Santo no meio da oquidão da existência, crendo no Deus que ressuscita os mortos. Tendo essa fé, você vai estar justificado e pacificado. Ficando cheio da glória da eternidade, você atravessa tudo. E gloriando-se na esperança da glória de Deus nas próprias tribulações, você se dilata, cada tribulação se transforma apenas numa ocasião. Paulo diz, sabendo, tem que ter consciência para experimentar isso, sabendo que a tribulação, sem querer, está trabalhando em nosso favor nesse mundo caído. De modo, minha gente, que sem Deus como esperança, quanto mais tribulação, mais oquidão, mais vazio, mais medo, mais depressão, mais pânico. Cheio dessa esperança do Deus que vivifica os mortos, os amortecidos, os impotentes. Cheios disso, todavia, acontece o oposto. A tribulação vira adubo, fertilizante. Ela vira o que sem Deus ela não é. Sem Deus ela é minha sufocação. Ela é o estrangulamento, ela é o mata-leão que a existência me deu. Com Deus, ela é uma oportunidade. Porque ela produz. Ela produz. De modo que, quanto mais tribulação sem Deus, mais angústia falente no espírito. Quanto mais tribulação em Deus, mais produção. Isso aqui é extraordinário. As circunstâncias são as mesmas, o que muda é o entendimento. E o entendimento mudado, eu começo a ser transformado antes de qualquer mudança circunstancial. E se as circunstâncias forem alteradas para o bem imediato, amém. Se eu não vir tais alterações, prossigo como Abraão. Na impotência imediata, crendo todavia na ressurreição, no Deus que ressuscita os mortos, dando glória a Deus, não duvidando por incredulidade, permanecendo firme. E aí, a tribulação produz. Ela produz. Você não vê pessoas profundas, firmes, fortes, perseverantes, consoladoras, estimuladora de outros, que são como um refúgio contra a tempestade, como um abrigo contra o vento, como torrentes em lugares secos, ou como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta para o seu próximo, nem para a sua geração, a menos que eles vivam com essa consciência. Sem essa consciência, isso não se manifesta. A tribulação não produz nada. Mas quando eu encaro com essa consciência, ela começa a produzir em mim tudo. Você não vê pessoas que viveram em
extremo conforto, que nunca sentiram uma dor, a vida, eles beberam analgésico a existência inteira para não sentir nada em nenhuma dimensão da vida, tornarem-se fortes, consoladoras, esperançosas, misericordiosas, à sombra de uma grande rocha, a torrente de água em terra sedenta, nem o abrigo e refúgio contra a tempestade para o próximo. Elas nem sabem o que é isto. São os que viveram a experiência das muitas tribulações, os que se tornam fortes, resilientes, perseverantes e utilíssimos à vida de todos na sua geração, vivendo eles próprios em paz, em esperança invencível, ao mesmo tempo em que fortalece os demais. Fortalece a casa inteira da gente. Os filhos da gente começam a enxergar isso. Quando isso não é blá, 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 é vida em você. Eles começam a olhar em volta e dizer, o mundo todo está podre, mas o coração do meu pai, o coração da minha mãe, são um jardim regado. Eles vão vendo se for. Sem palavras, eles vão enxergando. E o que me mantém em pé os levanta. E o que me fortalece se transfere para eles. E o que é a razão da invencibilidade da minha vida passa a ser um desafio para eles, no mínimo uma provocação saudável, que não voltará vazia dos seus corações, no mínimo. E gloriemo-nos nas próprias tribulações, sabendo nós isto, entendendo o processo, que a tribulação produz perseverança, resiliência, resistência, coragem. E a perseverança produz experiência. Porque você vai passando, vai encarando novas, vai passando, vai encarando outras, as outras vão chegando e você vai dizendo, assim como eu passei por todas, passarei por esta, não ficarei vencido, é mais um dia, basta cada dia seu próprio mal. E você se põe em pé e diz, este é o dia que o Senhor fez. E as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. E elas se renovam a cada manhã, e eu me ponho em pé nessa perseverança, cheio dessa experiência crescente dentro de mim. E a experiência produz em nós esperança. Quando você vem de perseverança para a experiência, você entra no âmbito da dimensão da esperança. A experiência, a perseverança, a esperança vão se transformando numa única coisa, numa psicodinâmica do Espírito de Deus, do Evangelho vivo em mim. Eu vou me tornando um ente abraâmico, vou aprendendo a esperar contra a esperança, a não duvidar, a não desistir, a não voltar atrás, a não retroceder, a não desanimar, antes prosseguir dando glória a Deus e crendo na ressurreição dos mortos. E a perseverança produz experiência, esperança, e a esperança tira toda chance de dúvida do coração. A esperança não confunde, a esperança não titubeia, a esperança não claudica, a esperança não oscila, a esperança é âncora, a esperança não confunde, porque quanto mais cheio de esperança, na glória de Deus, na presença de Deus, a certeza dessa paz com Deus, quanto mais cheio disso eu fico, mais eu sou inundado pelo Espírito Santo. A esperança não confunde. Pelo contrário, com isso tudo, nos é derramado o Espírito Santo em nossos corações. Essa outorga só cresce, cresce,
não tem como diminuir, mas isto só se mantém pela fé. Nasce pela fé, continua pela fé, mantém-se pela fé. Aí você diz, e naqueles dias em que a nossa mente diz, você é um fracassado, você tem essa fé, mas ao mesmo tempo você é tão cheio de falências pessoais. E quando o momento das invasões psicológicas negativas nos chegue ou me chegue, o que eu faço? Ora, Paulo diz que nesse dia a gente tem que guardar esse entendimento no coração. A fé vence a emoção, o sentimento, a fragilidade, a relatividade da nossa humanidade, que às vezes fica impressionada ou cansada ou desistente. A fé se volta e diz, porque Cristo, quando nós ainda não sabíamos de nada, éramos fracos de tudo e alienados de tudo e inimigos de tudo, morreu a seu tempo por nós, ímpios, distantes e inimigos no entendimento. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode ser que pelo justo alguém se anime a morrer, mas morrer pelos injustos, quem o fará? Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo, para conosco, pelo fato histórico da ressurreição, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e pelo fato de que Ele ressuscitou para nossa garantia de justificação. Logo, muito mais hoje, agora, quando apesar de mim e apesar de tudo, mesmo fraco, eu confesso que sou dele. Portanto, agora, sendo já justificado por seu sangue, sabendo disso, seremos salvos de qualquer dia de ira, de qualquer geração confusa, de qualquer aion de angústia, agonia, de qualquer apocalipticismo existencial, porque nós já fomos salvos do pior. Por que Ele não estará presente conosco hoje, quando nós já temos a compreensão, a aceitação e a alegria de que Ele venha como socorro para nós? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos de qualquer coisa, angústia, depressão, medo, morte, pela sua vida. E não somente isto, apenas, mas também o último antídoto que assambarca todos, gloriemo-nos em Deus, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber reconciliação. Nós já estamos em Cristo reconciliados. Qualquer que seja a visitação súbita de uma relativização angustiosa, ou de uma emoção, ou um sentimento, ou uma sensação que queira se tornar perene, desconstruindo convicções, venha a ser vencida por essa certeza, por essa glória. Eu me glorio em Jesus, que me quis quando nem eu me queria. E agora eu sou um querido e não posso fazer nada a respeito. Eu sou incluído e ninguém me desincluirá. Aí eu ranjo os dentes e me ponho em pé nessa esperança na qual estamos firmes. E digo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a angústia, o teu aguilhão? Aonde está a fraqueza final, a tua definição? Aonde está a impotência, a tua coroa? Aonde está cansaço, o teu status definitivo? Eu me ponho em pé. Pela fé,
Abraão levantou o que estava morto e se pôs em pé. É pela fé que a gente dá ordens à morte em nós. E é pela fé que a gente espera contra os dias de desesperança e os atravessa com perseverança, renovando a experiência, engravidando-nos de esperança e ficando cheios do Espírito da vida, que não cessa a dinâmica de se refazer renovantemente em nós. Aleluia. Essa é a palavra da vida, baseados na qual eu, meus filhos, meus netos, você, seus filhos e seus netos, venceremos. E aquele que perseverar nela até o fim, esse será salvo e permanecerá inabalável. E verá uma multidão de frustrações se transformarem em outras ocasiões. E verá fraquezas invencíveis aparecerem ressuscitadas, inimaginavelmente revigoradas em nós, sem que nós saibamos como, se simplesmente não perdermos a fé, mantivermos a confiança, não duvidarmos por incredulidade e nos fortalecermos dando glória a Deus, cheios da paz que nos garante a nossa inseparabilidade desse amor, gloriando-nos na esperança da glória de Deus, gloriando-nos nas próprias tribulações e no que ela produz, gloriamo-nos em Cristo Jesus, em quem tudo está consumado. Vamos ficar em pé e vamos nos encher dessa vida pela fé. Saia daqui não para viver apenas uma semana com essa convicção, mas o resto da sua existência, com essa certeza, com essa vitória, com esta palavra, com este poder que ressuscita mortos. Em nome de Jesus. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Se lhe sobrar uma mão, bote na mão, no ombro de quem está na frente. Claro que se você pegou com uma, quem está nas pontas vai ter uma mão sobrando. Aí bota no ombro de quem está na frente. Tá bom? Senhor, todos os que estão aqui têm orações, súplicas, todos oram pela esposa, pelo marido, por filhos, por netos, por queridos, por amigos, por inimigos, por adversários, por opressões, todos, por perplexidades, por fraquezas pessoais ou de outros, todos. E tu sabes e tu conheces. E Jesus, tu prometeste que aonde 2 ou 3, aqui ou em qualquer lugar, fizessem parte dessa comunhão no Espírito Santo em fé, em nada duvidando, pedindo pelo bem, pedindo com amor, pedindo na perspectiva do melhor, pedindo sem capricho, pedindo sem egoísmo, pedindo com confiança, pedindo com entrega, pedindo com descanso antecipado, pedindo com ações de graças. Eu peço que tu recolhas todas essas orações e que tu respondas. E nós tomamos posse pela fé, em nada duvidando, sabendo que não é preciso que fiquemos muito tempo, nem que gritemos, nem que repitamos nada, porque o nosso Pai Celeste sabe. Nós apenas pedimos que tu confirmes na vida de cada um. Porque tu nos ensinaste que é assim. E é em teu nome que assim fazemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.